O Sudeste Asiático é conhecido por suas praias de águas cristalinas e paisagens paradisíacas, como as das Filipinas, Tailândia e Indonésia. No entanto, hoje nossa jornada nos leva para um destino um tanto diferente, mas igualmente fascinante: Myanmar. Nesta terra de mistérios e maravilhas, há curiosidades únicas que só podem ser descobertas ao visitar o país. Já ouviu falar de caminhões contratados para transportar fantasmas? Ou que tal explorar tribos de mulheres idosas com teias de aranhas tatuadas no rosto? E se isso não for intrigante o suficiente, imagine uma pedra dourada sustentada por uma mecha de cabelo. No mínimo intrigante, não é mesmo? Então, para saber mais, fique até o final, pois hoje vamos explorar mais desse destino fascinante e surpreendente. Antes de mergulharmos mais fundo na história do país, surge uma dúvida: Birmânia ou Myanmar? De maneira simples, ambos se referem ao mesmo lugar e você pode escolher o que preferir. Afinal, não é preciso complicar, certo? Para entender a confusão, vamos ao contexto. Birmânia era o antigo nome em português que perdurou até a independência do Reino Unido em 1948. Contudo, após um golpe de Estado em 1962, o país, sob controle militar, alterou o nome para Myanmar. Apesar disso, algumas nações ainda usam o termo Birmânia por questões políticas. Agora que estamos todos na mesma página, vamos continuar nossa jornada e conhecer a história dessa nação. Cerca de 2000 anos atrás, o norte de Myanmar era lar do povo Piu, enquanto o sul era habitado pelo povo Mon. No século IX, os birmaneses formaram um poderoso reino com sua capital em Pagan, no centro do país. O século XVIII testemunhou a unificação de Myanmar sob o rei Alaungpaya, mas no século XIX o país enfrentou 3 guerras com os britânicos, conhecidas como Guerras Anglo-Birmanesas. Como resultado disso, a Grã-Bretanha acabou conquistando a região em 1886, batizando-a de Birmânia. A independência do país veio anos mais tarde, em 1948. Em 1962, a Birmânia passaria por um governo militar que instalou um regime ditatorial, restringindo a liberdade de sua população, e logo após mudou o nome do país, conforme explicamos logo no início do vídeo. O início do século XXI também não foi fácil, sendo marcado por combates entre militares e civis que lutavam ansiosos por democracia, alcançada em 2011, após a destituição dos militares. Mas, infelizmente, a democracia não durou muito. Eis que em 1º de fevereiro de 2021, os militares deram o golpe de novo. Insatisfeitos com o resultado das eleições de 2020, os militares se recusaram a aceitar a formação do governo. Todavia, alegavam que o processo de eleição tinha acontecido sob uma série de fraudes. Assim, liderados por Min Aung Hlaing e seus generais, os militares cercaram os prédios do parlamento de Myanmar com soldados. As estradas ao redor da capital foram bloqueadas com tropas, caminhões e veículos blindados, enquanto helicópteros mantinham a vigilância no espaço aéreo, que foi fechado para voos internacionais e domésticos. Atualmente, Myanmar está imerso em desafios significativos, sendo considerado um dos países mais pobres do Sudeste Asiático, uma situação exacerbada pelos sucessivos golpes, corrupção militar e violência. A capital do país, Naypyidaw, é um exemplo intrigante de como a ambição de um regime pode se manifestar em um megaprojeto impressionante. Contudo, ao mesmo tempo, revela as disparidades e escolhas controversas de um país marcado por décadas de conflito interno e isolamento internacional.
Construída há uma década, a cidade é muitas vezes considerada uma cidade fantasma. Esse paradoxo entre grandiosidade e isolamento é evidente em seu custo de construção de 4 bilhões de dólares, uma soma significativa considerando a situação econômica do país. Naypyi Dan foi estabelecida quando o governo decidiu mudar a capital de Rangoon sem oferecer explicações claras. Oficialmente, a cidade abriga pouco mais de 1 milhão de habitantes, mas relatos sugerem que o número real é substancialmente menor. De fato, a cidade parece quase deserta, com ruas vastas, frequentemente vazias, habitadas principalmente por trabalhadores encarregados de manter a cidade impecavelmente limpa. As ruas de Naypyi Dan são notavelmente largas, algumas com até 20 faixas de rodagem em cada sentido, sendo, curiosamente, planejadas para servir como pistas de pouso em caso de ataque. Enquanto Myanmar enfrenta pobreza e desigualdade, os militares gastam 4 bilhões com um projeto praticamente inútil. Mas já que estamos falando da capital, aqui surge um fato que, no mínimo, é curioso. E se eu te contar sobre uma cidade fantasma, onde caminhões transportam fantasmas? Parece inacreditável, mas isso aconteceu quando a cidade começou a ser construída. Tudo começou quando as autoridades decidiram realocar um cemitério para dar espaço a um projeto de desenvolvimento urbano. A ideia era construir um mosteiro e um novo prédio para o Tribunal Distrital. Contudo, essa mudança não envolvia apenas o deslocamento de restos mortais. Havia uma questão adicional: os fantasmas. O cemitério de Tachkou tornou-se palco de controvérsias devido às crenças locais. Segundo a tradição, mortes violentas deixam resíduos espirituais difíceis de serem liberados, mesmo após os funerais. Remover os corpos e os seus espíritos tornou-se uma tarefa delicada. Para lidar com essa situação única, o governo contratou um guru espiritual para supervisionar o processo. 12 caminhões foram mobilizados para transportar os fantasmas, realizando um total de 108 viagens, um número auspicioso na numerologia budista. Após 3 dias de transferência, a situação não ficou completamente tranquila. Na noite seguinte, um assistente do capitão que liderou a operação Transfere Fantasma sonhou com 3 espíritos que afirmavam terem sido deixados para trás. No dia seguinte, o capitão encontrou 3 sepulturas adicionais no meio do mato. Um fantasma mais teimoso recusou-se a se mudar e começou a causar pequenas calamidades, escolhendo o carro do assistente como sua nova morada. As escavadeiras quebraram, o gato do conjunto habitacional morreu misteriosamente e o assistente sentiu-se empurrado para fora da cama por mãos fantasmagóricas à noite. Somente quando o capitão chamou o guru espiritual de volta para recitar escrituras budistas é que o espírito problemático finalmente se acalmou. Certamente, para muitas pessoas, a ideia de alugar caminhões para transportar fantasmas pode soar absurda, mas no contexto da religião budista, essa prática faz sentido. A religião budista é tão presente no país que concentra uma enorme quantidade de templos, pagodes e stupas e monastérios budistas. E aqui provavelmente você deve estar se perguntando: templo, stupas e pagodes. Afinal, qual é a diferença entre eles? Bom, de forma resumida, os templos são lugares de adoração e prática religiosa. Eles geralmente abrigam estátuas, imagens ou altares dedicados a divindades ou figuras religiosas. Stupas são monumentos religiosos que contêm relíquias sagradas, como ossos de santos, relíquias de Buda ou objetos sagrados. Elas servem como pontos focais para devoção e meditação.
Já os pagodes também são estruturas religiosas, mas muitas vezes têm funções adicionais, como servir como torres de sino, armazenar textos sagrados ou funcionar como locais de retiro para monges. E em matéria dessas arquiteturas, esse país se supera, sendo o Templo Shwedagon um verdadeiro ícone. Com mais de 2.500 anos de história, esse templo dourado na Serra de Singutara é adornado com mais de 8 toneladas de ouro, 4.000 diamantes e 2.000 rubis, sendo considerado o local mais sagrado para os birmaneses. A cidade de Bangan, com seus mais de 3.000 templos budistas, é outra joia de Myanmar. Porém, a verdadeira pérola é a Pedra Dourada no pequeno pagode de Kyaiktiyo. Eles acreditam que ao visitar a pedra 3 vezes ao ano, traz riqueza e paz. Milhares de peregrinos de toda a Ásia chegam ao templo. Situada a 1.100 metros acima do nível do mar, a Pedra Dourada desafia a gravidade há mais de 2.000 anos. Isso sem contar que ela já resistiu a terremotos e ciclones, e ninguém sabe como isso é possível. Mas a resposta para os budistas é simples. Os budistas, de maneira geral, acreditam que essa pedra é sagrada porque ela guardaria uma mecha do cabelo do Buda, e essa mecha é que sustenta e equilibra a rocha. Mas sabe aquele ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro? Pois bem, esse ditado se encaixa bem nesse contexto, e por mais que possa parecer que ela foi construída por esse precioso metal nobre, ela não é. Inicialmente era apenas uma pedra comum quando o templo foi construído. A transformação para a deslumbrante tonalidade dourada ocorreu ao longo dos anos, graças às inúmeras folhas de ouro delicadamente colocadas pelos devotos peregrinos. Uma curiosidade do Myanmar é a prática de levar folhinhas de ouro para serem colocadas nas estátuas de Budas dos templos, e isso também se estende à pedra. Essas folhinhas de ouro, ao contrário do que se possa pensar, não consiste inteiramente em ouro puro. Na verdade, grãos de ouro cuidadosamente agrupados entre folhas de fibras de bambu são meticulosamente transformados em folhas que revestem as estátuas de Budas em santuários por todo o país. É notável que essas folhas sejam incrivelmente finas. Enquanto a pele humana tem aproximadamente 0,17 centímetros de espessura e uma folha de papel possua 0,010 centímetros em média, a folha de ouro feita à mão em algumas oficinas mede apenas 0,0002 centímetros de espessura, o que é cerca de 30 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. A produção dessas folhas requer um trabalho totalmente manual e impressionante. São necessárias mais de 20.000 marteladas para atingir a espessura desejada, o que equivale a mais de 5 horas de meticuloso trabalho. Um fato curioso é que o ato de colar folhinhas é só para homens. As mulheres podem ficar próximas, mas não podem depositar as folhas, havendo até uma linha a marcar a fronteira entre elas e o sagrado. Na verdade, elas são consideradas inferiores em alguns aspectos devido a décadas de patriarcado institucionalizado, que defende a crença de que nascer mulher é a manifestação de um karma negativo e de que as mulheres não podem atingir a iluminação. Assim, elas não podem tocar na imagem sagrada, por receio de que possam macular a santidade delas. Mas o engraçado é que os homens locais não as consideram inferiores ou fracas quando o assunto é trabalho. Grande parte das estradas são feitas manualmente pelas mulheres. Umas partem pedras até ficarem pequeninas, outras as carregam em cestas, outras as espalham na terra e no final uma máquina espalma todas as pedras e é colocado alcatrão por cima. Além disso, é interessante explorar as peculiaridades culturais das mulheres de diferentes etnias em Myanmar. Por exemplo, você sabia que as mulheres girafas da Tailândia são, na verdade, refugiadas do Myanmar?
Pois é verdade. Essas mulheres que tradicionalmente usam colares de bronze no pescoço como parte de seu padrão de beleza, fugiram de Myanmar e encontraram na Tailândia um espaço para sobreviver. Outro grupo étnico fascinante são as mulheres Shin, que vivem em áreas remotas do estado Shin. Essas mulheres têm o rosto tatuado com teias de aranha e outras figuras, uma prática que tem suas origens em lendas locais. Reza a lenda que uma vez um rei birmanês, que de passagem pela região, ficou tão impressionado com a beleza das mulheres deste grupo étnico minoritário que raptou uma para a tornar sua escrava. Por causa disso, as famílias Shin começaram a tatuar o rosto das filhas para que ficassem feias e assim ninguém as quisesse levar para longe de si. Quer mais uma curiosidade que para nós ocidentais pode soar diferente? Pois lá vai. Saia no país é vestimenta unissex. Aqui, todos usam saia, sejam mulheres ou homens. As saias são chamadas long e as femininas são justas e coloridas. Já a dos homens é um tom mais escuro, tecido mais grosso e xadrez. Outra coisa que você vai notar por Myanmar é uma maquiagem um tanto diferente, que também é unissex, sendo usada por todos, homens, mulheres, crianças. Muitos a usam como sinônimo de beleza, mas o objetivo principal é proteção solar e repelente. Trata-se de uma substância extraída do caule da árvore Tanaka, que é vendida em todo o país. Mas se tem algo que surpreende quando o assunto é tradição, é a crença nos astros. Então, se você acredita em horóscopo, vai ficar encantado com essa parte. Acredite ou não, em Myanmar, os monges têm sua própria versão de astrologia e criaram um sistema astrológico com base nas suas observações dos céus e do reino animal. Os elementos essenciais são 8 energias planetárias, 8 dias da semana, 8 direções cardeais, 8 signos do horóscopo birmanês. Mas como assim uma semana de 8 dias? Para acomodar o dia extra, os antigos monges de Myanmar dividiram a quarta-feira ao meio. Quarta-feira de manhã, da meia-noite ao meio-dia, e na quarta-feira à tarde, do meio-dia e 1 à meia-noite. Então, para saber seu signo, é só saber o dia que você nasceu. E para quem nasceu na quarta-feira, o horário também. O signo é tão importante que antigamente os casamentos eram arranjados e era muito importante que o signo dos noivos fossem compatíveis. Embora muitos jovens hoje em dia escolham seus parceiros por amor, a crença na compatibilidade dos signos ainda é levada em consideração por muitos. Mas e você? Já conhecia ou já tinha ouvido falar desse país? Conhecia todas essas curiosidades? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar aquela curtida e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!